Bom, então vamos seguindo ainda dentro do procedimento comum ordinário. Estamos falando sobre a resposta à acusação, que é a resposta que a acusação dá sobre o que foi dita na denúncia, que a defesa dá. Desculpe, a resposta que a defesa dá sobre o que a acusação falou, né? Sobre lá o que tinha dito na denúncia. E se você não viu os vídeos anteriores, volte, porque é muito importante. Nós falamos tudo sobre a resposta. E vamos finalizar agora. Falei para vocês que é obrigatória a resposta. E aí, qual a consequência de não ser apresentada dentro do prazo? Primeiro, qual é o prazo? Se for defensor, advogado constituído pela parte, o prazo vai ser de 10 dias. 10 dias para apresentar essa resposta. E se for um defensor público, o prazo em dobro, ou seja, 20 dias. 20 dias para apresentar essa resposta. E aí, se por um acaso não for apresentado em 10 dias, o juiz vai nomear um defensor dativo. Um defensor dativo para que apresente a resposta. E vamos dizer então uma outra possibilidade, que quem não apresentou dentro do prazo foi um defensor público. E aí o que é que vai acontecer? Um defensor público que não entregou a resposta. O juiz vai nomear outro defensor público para apresentar essa resposta e vai notificar a Defensoria Pública sobre a atitude desse defensor aqui que não apresentou uma resposta dentro do prazo. E a resposta é obrigatória. Nós vimos que a partir de 2008 ela passou a ser obrigatória. Ok, superada a obrigatoriedade, vamos ver o momento do recebimento da denúncia. Bom, a doutrina majoritária entende que a denúncia é recebida lá quando estudamos o recebimento da denúncia, quando foram analisados os requisitos. Então, Catarina, por que você está falando de momento do recebimento da denúncia aqui na resposta? Bom, estou falando isso porque nós vimos lá nas 3 possibilidades que o juiz tem, que é de absolvição sumária, reanálise e designação de audiência de instrução e julgamento. Nessa reanálise aqui, por causa dessa reanálise, dessa possibilidade do juiz analisar de novo, parte da doutrina, uma parte minoritária, tá? É minoria que acha isso, mas essa minoria acha o quê? Que então fazer aquela análise de recebimento antes da resposta é uma perda de tempo. Que na verdade o momento do recebimento da denúncia é este aqui, a partir da resposta. Mas, como eu falei para vocês, é uma doutrina minoritária. Só estou citando aqui, certo? Com isso, finalizamos a resposta à acusação. Olha que legal. Encerramos esse assunto. Está superado esse assunto aqui pra gente. E vamos entrar num outro assunto agora. Muito importante. E que também nós já citamos, já falamos sobre ele. Eu gosto muito de dar spoiler. E já dei algum spoiler sobre ele, que é a absolvição sumária. Catarina, absolvição sumária é aquela possibilidade do juiz absolver antes da hora. Antes da hora por quê? Porque nós temos... Eu prometi que ia fazer uma linha do tempo para vocês. E essa não é a nossa linha do tempo oficial. Vou fazer uma mais arrumada, mas vamos lá. Nós temos a norma penal, que vai dizer tipificar o fato. Nós temos o fato coincidente com essa norma penal. O sujeito fez o fato. A instauração de um inquérito policial. A partir daqui, uma denúncia. O recebimento da denúncia. A citação. A resposta à acusação. E por aqui vamos. Resposta à acusação. E aí as possibilidades do juiz aqui. Né? Absolver sumariamente, marcar audiência e reanalisar. Se ele resolver marcar audiência, vamos ter audiência de instrução e julgamento. Estão vendo como é melhor a gente ver uma linha do tempo em que a gente já estudou os atos anteriores, a gente já sabe do que é que se trata, a gente consegue olhar e saber. Pronto, nós vamos, e aí cumpre a vocês saberem que vai seguir até uma sentença. Até uma sentença. O curso normal do processo é esse. Começa e se extingue com a sentença. Esse é o curso. Mas na hipótese de absolvição sumária, eu já estou absolvendo aqui. Ou seja, antes do curso normal do processo. É por isso que a gente diz que acontece antes da hora, não é? Antes do curso normal do processo.
Vocês encontram a absolvição sumária lá no artigo 397. Pegue seu vade-mecum. Se não tiver aí, pegue seu Código de Processo Penal para acompanhar comigo. Tá? Portanto, é um julgamento antecipado, né? É o juiz julgando antes do curso normal do processo. O julgamento, por isso é que a absolvição sumária é chamada de julgamento antecipado do processo. Beleza, quais são as hipóteses, então, de extinguir, as hipóteses de absolver sumariamente? Primeiro, manifesta a causa de excludente de ilicitude. Meu Deus, você está falando de teoria do crime? Sim, estou falando de teoria do crime. Aqueles casos de estado de necessidade, legítima defesa. O que é mais que a gente tem? Exercício regular de um direito. O que? Estrito cumprimento de um dever legal. Pronto. Isso aqui é que exclui a ilicitude. Ilicitude. Mas não é só uma causa excludente de ilicitude. Ela tem que ser uma causa, que foi o que eu falei, manifesta excludente de ilicitude. Está na cara, está latente que o sujeito agiu em excludente de ilicitude. Então, por que eu, juiz, vou esperar todo um curso de uma ação penal, que nós sabemos o quanto é doloroso e o quanto é inquietante responder a uma ação penal, se está manifesta uma excludente de ilicitude? Pronto, eu absolvo sumariamente. Primeira possibilidade, ok. Segunda possibilidade, manifesta. Eu esperei para escrever depois para vocês focarem nessa palavra. Manifesta. Manifesta a causa de excludente de culpabilidade. Vamos botar a cabeça para funcionar aí. O que é que exclui a culpabilidade? Estou ouvindo daqui. Inimputabilidade. Mas aí, sobre isso, o que é que eu tenho para dizer? Inimputabilidade em caso de embriaguez voluntária? Não. Em caso de embriaguez que não é voluntária. Embriaguez completa e involuntária. Qual é o exemplo? Se alguém bota droga na bebida de alguém, não foi voluntário, foi involuntário, e ela ficou completamente fora de si, não porque quis, uma embriaguez completa e involuntária. Tinha remédio na bebida e ficou completamente embriagado. Praticou um ato, manifesta excludente de culpabilidade. Um outro exemplo, obediência hierárquica. No caso de obediência hierárquica, exclui também a culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa, quando você não pode exigir que a pessoa haja de outra forma, não é razoável que você entenda que naquela situação a pessoa deveria agir de outra forma, não é? Ninguém é obrigado a ser super-homem, nem Mulher Maravilha. Então, esse é o caso de inexigibilidade de conduta diversa. Ou legítima defesa putativa. Como assim legítima defesa putativa? Não estou lembrando. Legítima defesa putativa é aquela possibilidade em que a pessoa tem certeza que está diante de uma legítima defesa, mas não está. Vamos dizer que Pedro tem uma rixa severa com Antônio. E Antônio anda armado, Pedro sabe disso. E Antônio vive dizendo que vai matar Pedro, sempre dizendo que vai matar Pedro. E aí um dia, certa feita, Pedro está num bar, cortando o seu churrasco com a faca bem amolada. Antônio chega perto e bota a mão no bolso. Pedro de pronto acha o quê? Que Antônio vai matá-lo. Pega a sua faca e, para se defender, dá uma facada em Antônio, quando na verdade Antônio só ia tirar do bolso um lenço branco para selar a paz entre eles. Estamos diante de quê? Legítima defesa putativa. Tudo bem, Pedro se enganou, não era uma legítima defesa, mas tudo indicava que era. Então, essa legítima defesa putativa também vai excluir a culpabilidade, se for manifesta causa de excludente de culpabilidade. Ok? Qual é essa exceção que nós temos, então, com relação a essa excludente de culpabilidade? Eu botei aqui. Qual é a exceção? Se for inimputável. Se for um inimputável por doença mental, e aí lá na resposta a defesa colocar, ele agiu assim, mas ele é inimputável porque ele tem uma doença mental. Ele é completamente inimputável. Aí o juiz vai poder absolver sumariamente? Não, porque estaria colocando a sociedade em risco. O que se dá no caso
de doença mental, imputabilidade por doença mental, medida de segurança, né? Medida de segurança. Aí vamos dizer, viagem aqui comigo, tá? Aí o juiz vai lá, nessa hipótese de absolvição sumária, vê que é inimputável por doença mental, vai aplicar a medida de segurança. Vamos dizer que no curso do processo ficasse provado que nem foi esse sujeito que cometeu o crime. Ele ia responder por uma medida de segurança sem ter cometido o crime. Ou seja, a medida de segurança seria mais gravosa para ele. Então, não vai haver absolvição sumária nesse caso. Porque poderia ter a possibilidade do juiz aplicar uma pena mais gravosa do que seria aplicada para ele. Então, vai seguir a audiência de instrução e julgamento para continuar com o processo. Certo? Ok. Então, um outro exemplo de hipótese, uma outra hipótese de absolvição sumária. Quando houver evidência atipicidade dos fatos. Um exemplo, o sujeito furta no banco um papel ou uma caneta. Então, é uma lesão ínfima a bem jurídico. É um bem jurídico importante, mas é uma lesão ínfima. Então, aqui não vai ocorrer por evidente atipicidade dos fatos. Outra hipótese, extinção de punibilidade. Causas de punibilidade, vou precisar também que vocês lembrem lá do extinção de punibilidade. Também o que? Qual é a palavrinha mágica aqui? Manifesta. Manifesta a causa excludente de punibilidade. O que é que exclui a punibilidade? Prescrição. Prescreveu aquele crime ou decadência. Aqui é fácil, porque a prescrição anda sempre próxima da decadência, né? Descrição, decadência, morte. Morte do agente. Se o agente morreu, como é que vai punir? Não tem condição, né? Só na mesa redonda para chamar esse agente que já morreu e punir. Então também não. Outra, graça. Graça e anistia são aquelas possibilidades de perdão, não é? Perdão judicial. Ok. A decisão que extingue a punibilidade. No caso de graça e anistia, elas são meramente declaratórias. Bom, falamos de graça e anistia. Agora, no caso do perdão judicial, ele não vai entrar aqui em hipótese de absolvição sumária. Perdão judicial, aquele exemplo clássico de pais que esquecem seus filhos dentro dos carros. São, quando agem com negligência, né? Quando agem com imprudência, de fato, vai haver nesse caso uma punibilidade para eles. Mas o juiz pode entender que o sofrimento que eles estão sentindo já é tão grande que não teria pena que fosse maior do que esse sofrimento, do que esse sentimento que eles têm, e aí opta pelo perdão judicial. O perdão judicial entra aqui na absolvição sumária? Não. Para optar pelo perdão judicial tem que acontecer todo o processo, e aí lá no final o juiz perdoa, concede esse perdão judicial, que vale lembrar é optativo, é opcional. O juiz não está vinculado, não está obrigado a conceder não o perdão judicial. Ok? Dito isso, finalizamos a absolvição sumária e aguardo vocês no próximo vídeo em que falaremos sobre a audiência de instrução e julgamento. Venham comigo e até a próxima.